Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? Paz de Cristo a todos vocês. Olha, queremos falar mais uma palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 9 e versículo 1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O capítulo 9 de Gênesis mostra-nos que todas as bênçãos que Deus deu para Adão, no capítulo 1, versículos 26 e 28, as mesmas bênçãos Deus deu para Noé. Veja, o versículo 2, prosseguindo aqui, no capítulo 9, diz: E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Deus traz para Noé e os seus filhos autoridade, domínio sobre todas as coisas, sobre todos os seres viventes, de tal maneira que eles venham temer ao homem. E então, é só você comparar com o capítulo de número 1, ainda de Gênesis, versículos 26 e 28, vou pular aqui o 27 para ganharmos tempo, né? Capítulo 1, 26 e 28, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, comparando o capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, com o capítulo 1, versículo 26 e 28, você pode ver que a mesma bênção de autoridade, de domínio sobre todas as coisas que Deus deu para Adão, então Deus deu também para Noé, aqui no capítulo 9, versículos 1 e 2. Agora, porque muitas vezes a gente pensa assim que com o pecado de Adão, essas bênçãos foram retiradas, o homem não teve mais direito. Mas não é verdade. A Bíblia está mostrando aqui que o pecado de Adão não trouxe esse efeito de retirada de autoridade, de bênçãos materiais. As bênçãos materiais continuam da mesma forma. Agora, no que diz respeito a bênçãos espirituais em Cristo Jesus, aí sim, estas bênçãos dependem totalmente, passou a fluir a partir da morte de Cristo. É o que vemos em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Estas bênçãos espirituais, dádivas
espirituais, visões dos céus, dons espirituais. Essas bênçãos, sim, veio a partir da morte de Cristo, mas as bênçãos materiais continuou vigorando o homem com o direito de desfrutar dessas bênçãos materiais. Até hoje podemos ver que o homem é capaz de dominar qualquer que seja o animal, dependendo aí da criação, dependendo aí da adaptação com que esse animal venha a ser criado, dependendo do ambiente. O homem tem o domínio sobre qualquer que seja o animal. Agora, vejamos que existe uma diferença grande no que diz respeito à ação de Adão e à ação de Noé. Veja que Adão começou correndo de Deus. Adão, ele começou pecando contra o seu Criador. O capítulo 3 mostra-nos a queda de Adão. E ele começa pecando contra o seu Criador, tendo como consequência aí vergonha, medo, dores, consequências sobre a terra, como é o caso de espinhos, abrolhos e tantas coisas que veio por causa do pecado, por causa da queda do homem. Sendo que, ao contrário de Noé, ele começa adorando a Deus. Capítulo 8, aqui de Gênesis, versículos 20 e 21, Noé, quando ele sai da arca, ele edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8, versículos 20 e 21. E tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Você sabe a que maldição Deus está se referindo? Deus está se referindo à maldição que ele trouxe sobre a terra, no capítulo 3, versículo 17, por causa do pecado de Adão. Diz assim: e a Adão disse, Deus falando, e a Adão disse, portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Veja que antes de Deus abençoar a Noé, no capítulo 9, versículo 1, ele retira a maldição, ele suspende a maldição, ele bloqueia a maldição. A maldição ficou com o mundo antigo, destruído pelo dilúvio. Versículo 21, capítulo 8, versículo 21. Voltando aqui a citar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus cancelou toda a maldição. Quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que toda a maldição está cancelada e que uma verdade, uma curiosidade bem interessante é que o maligno não tem autoridade de lhe amaldiçoar. Quando lemos sobre maldição na Bíblia, ou vem da parte de Deus ou vem da parte do homem, tá?
Fica com esta palavra em nome de Jesus.